No dia de hoje venho mostrar-vos um comentário de Miguel Morgado, no qual não me posso alongar muito do ponto de vista das minhas opiniões. Como sabem, estivemos no dia de ontem, no dia da reflexão, e pelos vistos continuamos sem poder falar no dia das eleições, que é literalmente a regra mais estúpida que existe neste país, ou pelo menos está no top 3 seguramente, e portanto eu venho mostrar-vos esta intervenção de Miguel Morgado. No dia de hoje não estarei a acompanhar em direto os resultados das eleições, eu próprio sou candidato e portanto estarei com a minha equipa a acompanhar esse mesmo resultado em direto, mas enfim, amanhã terão seguramente o meu comentário, o meu parecer sobre o que acontecer na noite de hoje, que espero que seja uma noite feliz, tanto para vocês como para mim, e pouco mais posso dizer sobre o assunto. Vamos ouvir Miguel Morgado e faremos uns comentários. E portanto podemos estar também, não só a medir forças entre o PS e o PSD de um lado, haver a implantação nacional, a criação de raízes que o Chega está a manifestar em todos os atos, quer dizer, a força que tem nas legislativas, as câmaras que vão ter, embora depois irão perder essas câmaras, porque os candidatos que foram encontrar depois também não serão leais ao partido. Haverá muita confusão. Sim, sobre mas o Chega parece estar muito confiante da transferência do 1.400.000 votos que teve nas legislativas, de certa forma não igual, para as autárquicas. Achas que isso pode acontecer? Eu acho que não acontecerá na mesma proporção, mas a surpresa não será... nunca. A surpresa não será se ficar, por exemplo, a 2/3 dessa mobilização. Se for 2/3, é um resultado absolutamente admirável que vai transformar, sobretudo, o sul do país. O sul do país vai se transformar, porque o PCP, como eu estava a dizer, pode se extinguir como poder autárquico significativo, e os votos e as câmaras e os lugares de variação que o Chega obterá se conseguir essa mobilização no sul do país, será sobretudo à custa do PS. Antes de ouvirmos aqui a segunda parte, dar só uma nota. Eu acho que o jornalista parte de um pressuposto falso quando diz que o Chega ou André Ventura querem ou acreditam que se mobilizará os votos das legislativas para as autárquicas de forma mais ou menos paralela, digamos assim. Não fiquei nada com essa impressão. André Ventura até colocou como meta, quando falou de número, 30 câmaras e, portanto, segundo sei, isso é metade dos conselhos que o Chega ganhou nas legislativas, andará perto disso e, portanto, não estamos a falar propriamente de uma transferência direta de votos. André Ventura até foi, no meu entender, pelo menos, modesto comparativamente às legislativas para agora. Não sei o que é que vai acontecer, honestamente, ninguém sabe o que é que teremos verdadeiramente. As sondagens são algo difíceis de analisar, há empates técnicos em muitos locais, o Partido Socialista participa em alguns empates técnicos, e eu acho que há duas dúvidas nestas eleições autárquicas, e uma delas vou expô-la desde já, e Miguel Morgado a seguir vai expor a segunda, que eu acho que que são dúvidas que todos nós queremos ver esclarecidas no dia de hoje e nas tomadas de posse consequentes. Uma das dúvidas que me parecem ser claras é se o Partido Socialista vai ter a continuidade do resultado de maio. Eu acho que isso é uma dúvida muito grande, porque, como sabem, não sabemos o que é que vai acontecer e eu tenho que ser algo cuidadoso no dia de hoje para seguir a regra mais estúpida deste país, mas o Partido Socialista teve um hecatombe, utilizando a palavra do próprio secretário-geral do Partido Socialista, e, portanto, o que se quer saber por parte dos socialistas é se esse problema vai ter continuidade, nomeadamente nestas autárquicas, e se é um problema que veio para ficar ou se é algo localizado, um epifenómeno, se é algo que, enfim, aconteceu naquela noite, não acontece mais. Por outro lado, parece-me também que é preciso saber exatamente qual é a abstenção, porque os partidos mais recentes, leia-se, sei lá, o LIVRE, a IEL, o Chega, podem beneficiar da vinda da abstenção saída do sofá, vamos dizer assim. Por outro lado, têm alguma dificuldade em ter a proximidade que, por exemplo, o PCP tem das pessoas ao sul do país. Sei lá, alguma coisa do género. Apesar de se poderem prever bons resultados, tendo em conta as legislativas para o Chega nestas eleições autárquicas, o que é facto é que há partidos que têm uma proximidade de décadas com a pessoa comum que o Chega, por ter 6 anos, não tem. E, portanto, isso é de uma evidência clara. Mas vamos ouvir outra das questões que, enfim, qualquer pessoa, creio eu, que quer saber de política em Portugal, vai querer ver esclarecida no dia de hoje por volta das 8 da noite, 9 da noite, consoante. Vamos ver.
será uma grande derrocada para o PS, que era o principal partido a sul do Tejo e que agora teria esta competição do Chega. Mesmo que depois o Chega venha a perder o controle político sobre as câmaras, porque os candidatos que eles foram encontrar muitas vezes, enfim, nós sabemos em condições em que eles foram encontrados, e portanto a lealdade partidária não será por aí além, haverá muitos casos de incompetência, de desistência até dos mandatos, mas haverá, eu termino com isto, um dado novo para nós que é este. É que nós andámos aqui durante estes anos todos, desde que o Chega assumiu uma certa força nacional, desde que o Ventura deixou de ser um deputado, com a história das linhas vermelhas. E se o PSD ia ter linhas vermelhas, e a esquerda com as linhas vermelhas, que não toleraria que o PSD não tivesse linhas vermelhas, toda a gente com as linhas vermelhas. Nós agora vamos ver o que é que vai acontecer às linhas vermelhas depois das eleições. O Luís Carneiro não desistiu das linhas vermelhas. Isso é tudo muito bonito, mas depois vamos ver, nas câmaras, sobretudo nos municípios pequeninos, quando o PS precisar do apoio do Chega para governar. Pode não dar pelouros em nome das linhas vermelhas. Vai ter que ter orçamentos aprovados e vai ter que negociar e às vezes vai ter que ser com vereadores do Chega. Mas outros casos, ainda mais bizarros, que serão, porque as linhas vermelhas foram sempre pensadas supondo que o Chega seria o segundo partido. Mas imaginem que os municípios em que o Chega vença, sem maioria absoluta, e vai precisar de negociar. Os outros todos os outros partidos vão dizer não negocia com o Chega por causa das linhas vermelhas. Isso é muito bonito em Lisboa, no Porto, Coimbra, Braga. Nos municípios pequenos as pessoas têm que resolver os problemas. Aquela gente de qualquer maneira conhece todas umas às outras. Eles vão ter que fechar acordos, nem que seja para fechar os orçamentos. E isso vai ser uma grande novidade também. Acho que é uma visão meramente realista, mas a questão das linhas vermelhas é uma questão que me parece algo desaparecida do debate político, porque toda a gente compreende que no fundo elas, enfim, acabaram, não é? E portanto essas linhas vermelhas têm o seu quê de curioso, nomeadamente naquilo que Miguel Morgado diz. O que é que se vai fazer nos municípios em que o Chega vença, não é? Porque as linhas vermelhas podem ser algo fáceis de se manter do ponto de vista aritmético, vamos dizer a coisa assim, se efetivamente o Chega ficar em segundo lugar. O primeiro lugar vai negociar com o resto dos partidos e, portanto, consegue aprovar algumas coisas, eventualmente com mais dificuldade, mas terá eventualmente orçamentos aprovados e tudo mais, até porque os partidos mais pequenos vão querer colher louros precisamente da aprovação desses orçamentos, até para apresentarem trabalho aos municípios. Mas é uma questão que é mais difícil de se colocar se o Chega tiver vitórias de câmaras, que eu acredito que vai ter. Também acho, eventualmente, posso estar enganado, que o Partido Socialista pode não ter um resultado tão mau como teve em maio, pelo menos é o que algumas sondagens demonstram. Bem sei que as sondagens têm particularidades, nomeadamente de pessoas que respondem, como sabem, e como acontece em toda a Europa e todo o Ocidente, a nova direita radical tem um voto tímido e, portanto, tendem a estar subvalorizadas nas sondagens por causa da timidez do votante em assumir que vota no Chega, no Vox, no Fidesz, no Donald Trump, no caso nos republicanos norte-americanos. Portanto, isto tem tudo muito que se lhe diga, mas as sondagens parecem indicar que o Partido Socialista não terá um resultado tão trágico como teve em maio. Ainda assim, não sabemos o que é que pode sair, porque há muitos locais em que os votos parece-me que vão ser contados até à última da hora, e eu diria que no dia de hoje vamos ter uma noite eleitoral longa, independentemente do outcome que venha dessa noite eleitoral. Vamos aguardar. Da minha parte, não posso dizer muito mais do que isto, nem sei se já não me terei esticado tendo em conta as regras a nível nacional, mas falando em apelos ao voto, o meu único apelo é que saiam de casa, que vão votar. Em Portugal continental têm até às 7 da tarde, se não me falha a memória. Se estiverem nos arquipélagos terão até às 8. Portanto, acho que os horários são estes. Não me interessa em quem é que vão votar, votem, que isso é que é o importante. Ou melhor, no fundo interessa-me em quem é que vão votar, mas no dia de hoje não é adequado falar do que é que me interessa. E, portanto, saiam do sofá, vão votar, que isso é que é o importante. E no dia de hoje era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBU é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.